O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé. Mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer a meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, queridos irmãos que estão em casa, nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação, rádio, TV, internet. É Páscoa, é o 3º dia da 8ª da Páscoa, comemorando o ressuscitado, e temos mais uma aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. E temos esta figura, esta personagem importantíssima que nos ajudou, nos ajuda e nos ajudará também na nossa caminhada espiritual. Maria Madalena. Maria Madalena. Olha o tanto, minha gente, que ela se sentiu amada por nosso Senhor. Olha o tanto que ela fez a experiência realmente de ser amada, de ser perdoada pelo Senhor. E até lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 2, diz que dela foi expulso 7 demônios. Ou seja, ela tinha realmente um coração muito grato a nosso Senhor. Por isso que ela tinha sede do Senhor. Por isso que ela queria ver o Senhor. Não foram os apóstolos os primeiros a ir ao túmulo, não é mesmo? Nós temos escutado isso nesses dias. Foi Pedro que foi lá primeiro? Foi João, o discípulo amado? Foi Mateus? Ficou registrando as coisas, né, durante o caminho de nosso Senhor? Quem foi? Foi Maria Madalena, com um coração desejoso de encontrar o Senhor. Pelo menos o corpo, a princípio, né? Ela foi lá para prestar sua homenagem a nosso Senhor. Olha só, minha gente, o tanto que essa mulher foi amada por Jesus e o tanto que ela também amava a nosso Senhor. Bem de madrugada, ela foi ao encontro do Senhor. Meus irmãos, olha, vamos despertar, vamos acordar. Será que nós estamos tendo sede também de encontrar o Senhor? Muitos nessa quaresma acordaram, né? É verdade, de madrugada, para estar com o nosso Senhor. E é claro, a madrugada foi uma desculpa para a gente continuar a buscar o Senhor. Não somente de madrugada, mas também pela manhã, à tarde, à noite, buscar sempre o Senhor. E Maria Madalena tinha sede do Senhor, queria ver o Senhor.
queria estar com o Senhor, foi ao seu encontro, viu o túmulo vazio, foi anunciar a Pedro que o túmulo estava vazio, ele foi lá, viu, o outro discípulo amado viu e acreditou, foram embora, e ela continuou ali no sepulcro, perto do sepulcro. O que ela estava fazendo? Chorando. Meus irmãos, olha só que mulher que tem muito a nos ensinar. Sede de Deus, estava ali chorando, não teve medo de rasgar o seu coração, de dizer, de fato, com as suas atitudes, o que ela estava vivendo. Ela estava triste, mas ela estava buscando o Senhor. Está entendendo? Mesmo triste, busque o Senhor. Mesmo choroso, chorosa, busque o Senhor, meu irmão. Busque o Senhor, minha irmã. Ela estava ali, perto do túmulo, e esse detalhe do Evangelho também sinaliza Santo Agostinho, não é? Dizendo, ela se inclinou para olhar o túmulo, inclinou-se, viu 2 anjos, e eles perguntaram, por que choras? Meu Senhor, não teve medo de dizer daquilo que ela estava vivendo. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo de dizer o que você está vivendo, mas busque o Senhor, queira se encontrar com o nosso Senhor. Ele se deixa encontrar por aqueles que o buscam. Nós vamos verificar que ela foi premiada, porque ela buscou muito o Senhor. Nós temos buscado muito o Senhor? Nós temos buscado pouco o Senhor. Ela se inclinou, e inclinação na Sagrada Escritura, né, para a liturgia, diz de um gesto de reverência, de adoração, de humildade. Está entendendo? Nós precisamos também nos dobrar diante do mistério, precisamos também nos dobrar diante do Senhor, mesmo com as nossas angústias, medos, tristezas, mas ela se inclinou. E aí Santo Agostinho aponta isso. Se ela não tivesse se inclinado para olhar, ela não teria visto os anjos, não teria feito a experiência com nosso Senhor. Nos inclinemos, meus irmãos, diante do mistério, mesmo não entendendo, nos inclinemos diante do Senhor. Ela foi premiada, porque ela se inclinou, porque ela perseverou, porque ela tinha muita sede de Deus. Tenhamos muita sede de Deus. Ela fez a experiência com os anjos. Olha só, né, que interessante, né? Ela viu anjos e parecia normal, né, para ela, né? Já via muitos anjos sempre, né? Viu os anjos e nada. Voltou para trás e viu Jesus, mas ainda não tinha reconhecido o ressuscitado. Não foi isso que nós acompanhamos? Está vendo, gente? Está vendo? A gente quer ver tantas coisas, quer fazer tantas experiências, arrepios espirituais, ver o céu se abrir. Ela viu anjos, ela viu Jesus e não reconheceu. Quando é que ela reconheceu Jesus? Aliás, Jesus também perguntou para ela, né? Por que choras? Olha só, os anjos, Jesus, por que choras? Levaram meu Senhor. Me diga, foi o Senhor? Me diga onde. Olha só a sede dela, olha só o desejo que ela tinha de Jesus. Vamos pensar nisso, gente, vamos fazer um retiro com isso. Será que eu tenho sede mesmo? Será que eu quero mesmo a Deus? Aquela mulher, mais uma vez, expressou para Jesus, mesmo sem reconhecê-lo ainda. Onde é que puseram ele? Onde é que o Senhor colocou ele? Aí Jesus pronunciou o nome, Rabuni. Aliás, não, ela disse Rabuni, né? Só para ver se vocês estão acordados aí, né? Jesus disse para ela, Maria, e ela reconheceu. Lá na profecia de Isaías
43:1 diz isso, né? Pronunciei o teu nome, tu és meu. Maria, ao escutar o nome, reconheceu, é Jesus. Qual que é o seu nome? Padre Márcio. Ouça hoje Jesus também pronunciar o seu nome. E ela depois quis tocar o Senhor, Jesus disse, não me toques, não me retenhas, porque mais uma vez nosso Senhor não queria que ela fizesse uma experiência simplesmente sensitiva, mas uma experiência de fé. Ela tinha agora enxergado, não com os olhos, tinha ouvido não somente com os ouvidos, mas ela viu, ela passou a enxergar com o coração, ouviu com o coração e reconheceu, Rabone, agora sim, né? Rabone, mestre. Ela reconheceu que era Jesus. Meus irmãos, não busquemos experiências espetaculares. Claro que se nosso Senhor permitir que nós façamos, amém, aleluia, glória a Deus. Mas a experiência que nós somos chamados a fazer com o ressuscitado é uma experiência de fé. É uma experiência aqui dentro, interior, no coração. Aí aquela discípula, aquela que amou muito nosso Senhor, aquela que foi muito amada por nosso Senhor, aquela que buscou muito o Senhor, foi presenteada ao se encontrar com Ele, e aí acabou aí? Não. Aí Jesus deu uma missão para ela. Vai dizer aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E ela partiu em missão. Meus irmãos, cada vez que nós fazemos uma experiência de fé com o nosso Senhor, cada vez que participamos da Eucaristia, que temos contato com o nosso Senhor, nós devemos nos responsabilizar e também viver a missão de anunciá-lo. Eu vi o Senhor. E com certeza, graças a Maria Madalena, a gente até poderia colocar ela como padroeira também, né, dos missionários. Porque ela fez uma experiência com o Senhor e saiu em missão. Peçamos essa graça também a nosso Senhor, de ao fazermos uma experiência com Ele, sairmos para anunciá-lo. Eu vi o Senhor, não somente com os meus olhos, eu ouvi o Senhor não somente com os meus ouvidos, mas eu ouvi e o ouvi no meu coração. A experiência pascal, meus irmãos, que nosso Senhor deseja que nós façamos é essa, aqui dentro. E daqui de dentro, sim, para fora. Mais amor a nosso Senhor, mais amor aos nossos irmãos. Mas começa aqui dentro. Que nosso Senhor nos permita que nós façamos essa experiência pascal, mas imitando a Maria Madalena, buscando muito a nosso Senhor. Buscando muito a nosso Senhor na oração, buscando muito a nosso Senhor na Sagrada Escritura, buscando muito a nosso Senhor nos envolvendo nos nossos trabalhos pastorais. Nós nos encontramos na Eucaristia, nós encontramos Jesus na palavra, nós encontramos Jesus nos nossos irmãos. Vamos buscá-lo? Vamos buscá-lo? De todo o nosso coração? Com sede mesmo? Com força mesmo? Essa é a nossa missão. Nós o encontraremos se perseverarmos e o Senhor nos quer também seus discípulos. Então vamos também anunciá-lo a este mundo. Inclina um pouquinho a sua cabeça. Se rebaixe então como ela. Se incline. Senhor, muitas coisas eu não entendo, mas eu me rebaixo. Eu me inclino diante do Senhor. Com isso eu quero dizer, eu tenho fé, eu creio no Senhor, eu me humilho na presença do Senhor. E obrigado, Senhor, porque ao nos inclinarmos, o Senhor já está inclinado a nós, e o Senhor já nos encontra, e o Senhor já nos ama novamente. Obrigado, Senhor, por essa experiência que nós fazemos com o Senhor, com o seu amor.
de vê-lo com o coração, de ouvi-lo em nosso coração. Continua a falar conosco, Senhor, na Eucaristia, na palavra, nos nossos irmãos. E, Senhor, que alegremente nós saímos daqui, desta liturgia, desta Santa Missa, e anunciemos que nós vimos o Senhor. Amém.